Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ferreira Simões, Eu sou a Sofia Narciso Castanho. nós somos Jovens Repórteres do Ambiente e este é o nosso podcast. Aqui não falamos de política. Neste podcast convidamos jovens líderes políticos ou sindicais a falarem de ambiente, mas com uma regra. Aqui não falamos de política. No episódio de hoje temos connosco o Vice-Presidente da Juventude Social Democrata de Lisboa. Tem 23 anos, é gestor hoteleiro e é um jovem líder político. Estamos aqui hoje na presença de Francisco Dias Martins. Seja bem-vindo, Francisco, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, Rafael. O gosto é todo meu em poder partilhar aqui a minha perspectiva, a minha opinião sobre um tema tão importante como é o ambiente, e não tinha conhecimento antes do convite dos jovens repórteres do ambiente. Entretanto, já percebi a dimensão que tem e o trabalho tão importante que fazem junto dos jovens para esta temática que cada vez mais deve preocupar os jovens e os menos jovens. Muito obrigado, Francisco. É um enorme prazer ter-te aqui hoje. Seguindo para a nossa primeira questão, de que modo é que tu achas que os fenómenos ambientais e climáticos podem influenciar o teu futuro e também o futuro das gerações que irão habitar o planeta? É uma excelente questão, mas é uma questão vasta, mas mais do que falar nessa perspectiva das novas gerações, acho que é importante focar que esse tema e que esse impacto ambiental deve ter uma sensibilização mais abrangente do que apenas os jovens e as novas gerações. Deve ser da consciência também dos menos jovens, como disse há bocado, que é um tema do hoje e que é um tema que tem de ser tratado hoje, sob pena do amanhã, não temos hipóteses de o fazer. Relativamente às questões ambientais, é notório, e acho que é do conhecimento de todos, que as alterações climáticas constituem um profundo desafio para a espécie humana, aliás, capaz de ser um dos maiores do século, e poderá colocar em causa a vida e a saúde de milhões de pessoas. Em simultâneo, temos aqui três pontos quanto à questão ambiental. É a utilização dos recursos, que, como sabemos, os recursos são escassos e cada vez mais vemos que essa escassez se está a pronunciar. Temos a questão da poluição, e aí é também produzida unicamente pela atividade humana. E por último, mas não menos importante, a questão da ameaça dos ecossistemas, que colocam aqui, essas três vertentes colocam o tema da sustentabilidade na ordem do dia, e trazem aqui um conceito que eu gosto bastante, que é o conceito de justiça intergeracional, ou seja, temos de ser justos hoje para os jovens que irão habitar o planeta amanhã e para as pessoas que irão habitar o planeta amanhã. E relativamente ao tema do podcast, não é nenhuma força política, e concordo com isso, porque se o for, à partida será logo limitador de uma verdadeira ação e conjunta para um problema que é global. Portanto, acho que não deve ser um tema nem da esquerda nem da direita, deve ser um tema de todos. Quanto às gerações vindouras, é preciso pensar nos impactos reais que têm. É preciso pensar que as alterações climáticas não podem ser pensadas como uma individualidade, mas sim como um todo. E não há possibilidade de o fazer sem pensar no plano económico e social. Para isso é importante pensarmos no conceito e na temática da economia circular, que constitui, sem sombra de dúvida, um elemento-chave para a realização de um crescimento económico sustentável, através da reutilização, da reciclagem de materiais e energias, promover o género de uma dissociação entre o crescimento económico e o aumento no consumo de recursos, conciliando ao mesmo tempo, claro está, que o consumo com a sustentabilidade, constituindo aqui um novo paradigma económico que irá apresentar vantagens não só ambientais, mas também através da criação de empregos e de novos empregos, e acho que é um ponto que poderá tocar as gerações futuras, que é novos empregos que poderão criar estas alterações ao paradigma convencional do crescimento económico sem preocupações ambientais. Eu acho que é bastante fundamental aquilo que tu disseste. Hoje em dia temos aquela ideia de que quando se fala de ambiente, e é natural porque todas as questões acabam por ter política envolvida, mas a questão de falar de ambiente sem falar de política é completamente fulcral, porque na sociedade de hoje é bastante importante entendermos que a problemática ambiental é algo que transcende tudo e todos, transcende todas as forças políticas, todas as ideologias,
porque é uma questão de nós preservarmos a nossa própria casa. Portanto, se não houver planeta, não haverá política, não haverá futebol, não haverá nada. Se perguntares a qualquer agente político se é contra alguma medida ambiental, ninguém te vai dizer que é contra. Exato. Não se preocupa ou que não se preocupa com isso. Exatamente, é um bocado isso. Acaba por ser já um tema que nos transcende a todos e que transcende todos os setores da sociedade. Então, agora vamos dar início à nossa primeira rúbrica, intitulada Habitua-te, em que te vão ser feitas 4 perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis e tens de responder a primeira coisa que te vier à cabeça. É assim um questionário à queima-roupa. Pronto? Então, um hábito que mudaste recentemente em prol do ambiente? A questão dos banhos, acho que é um hábito simples. Não tomar tantos banhos de imersão, assim ditos, e tomar mais duches. Acho que é um hábito simples e que qualquer jovem, qualquer pessoa pode alterar. Exato, porque é uma questão engraçada porque nós antigamente tínhamos tudo o que tem a ver com banhos, luz, etc. Tirando, ainda há dias estava a falar disso com alguém, e tirando de vez em quando aparecia uma crise económica em que as pessoas pensavam, se calhar não é aquela luz que eu deixo acesa quando vou fazer não sei o quê, aquilo de abrir a água e vou só fazendo qualquer coisa e a torneira fica aberta, e entretanto as novas gerações já começam a ter uma nova sensibilização quanto à questão de poupar recursos, sem ser só no ponto de vista de poupar mais uns trocos por eventualidades de mais crises pela económicas. questão ambiental, sim. Exato. Agora, nós queremos saber um hábito sustentável praticado pela geração dos nossos pais ou avós que acho que deva voltar, que deva ser resgatado. Essa é simples, até porque é um assunto que tem sido próximo a mim, porque tenho um amigo que foi pai recentemente que ponderou na altura, não, claro que não o fez, mas ponderou a questão das fraldas de pano. Acho que é um hábito sustentável dos tempos dos nossos pais e avós, assim dizendo, que pode ser retomado porque o consumo de fraldas é brutal e o impacto ambiental é também brutal. Agora diz-nos um hábito que gostavas de mudar, mas que ainda não tiveste tempo para o fazer, ou que ainda não tiveste a oportunidade de fazer, ou algo que tenha feito com que ainda não tivesses mudado esse hábito, mas que tenhas aquele bichinho de querer mudar, simplesmente ainda não tiveste a oportunidade. Um hábito pessoal meu que não tive a oportunidade de mudar. Eu acho que, assim, à primeira vista, não tenho nenhum que me recorde, até porque qualquer hábito que eu achasse de especial relevância pudesse alterar no meu comportamento, eu já o teria feito. Acho que não tenho aqui me recordo. Ok, sem problema. Aliás, é bom sinal. Exato, é sinal de que quando tens algum hábito que consideres que esteja mais pendente, tentas fazer para o mudar, e isso é perfeitamente compreensível e é bastante bom. Aliás, é uma coisa que todos nós devíamos também tentar fazer, tentar mudar as coisas quando achamos que não estão certas ou que não estão tão corretas como deviam estar. E por fim, um hábito sustentável que todos devíamos ter. Eu acho que o maior hábito sustentável que nós devíamos ter era darmos ao trabalho de termos a consciência do real impacto que a pegada humana, a pegada ecológica tem vindo a representar para o planeta, e nesse sentido acho que instituições como as Jovens Repórteres do Ambiente e outras são fulcrais, e acho que o passo passa por aí, é ganhar consciência, ou seja, aquilo que temos de mudar todos é ganhar consciência, e a partir daí, desse ponto, começar a pensar no futuro. Obrigado. Exato, é o ponto de partida. Obrigado pela parte que nos toca a nós também, enquanto Jovens Repórteres do Ambiente. Também é esse o nosso trabalho, é tentar, através do jornalismo, conseguir sensibilizar, especialmente os mais novos, mas também as gerações que chegaram aqui primeiro do que nós, porque também, como tu disseste, também é preciso essa sensibilização por parte daqueles que estão cá há mais tempo do que nós, mas que também estão a contribuir para o futuro de todos. Antes de entrarmos na próxima rubrica, temos mais uma questão vocacionada especialmente para ti e especialmente na tua área profissional.
Então, falando agora da tua área, que é a hotelaria e turismo, enquanto profissional, qual a tua perspectiva sobre os impactos que as alterações climáticas podem ter neste setor? E neste âmbito, qual o papel do avanço tecnológico e de todas as inovações constantes? E que impactos, no fundo, é que o turismo acaba por sentir? Eu acho que essa é uma excelente questão, mas mais do que responder-te sobre o que é que as alterações climáticas afetam o turismo, acho que é preciso ir um bocadinho antes e pensar de que forma é que o turismo eh, providencia alterações climáticas nefastas nos ecossistemas onde se instala, porque desde sempre que o turismo e o meio ambiente andam de braços dados, têm uma relação estreita, ou seja, existe uma relação de dependência, não há atividade turística sem existir ambiente para que aconteça. Essa atividade turística, muitas vezes, o turismo muitas vezes representa efeitos negativos nos locais onde se insere, não só porque é necessário instalar infraestruturas, aumentar as infraestruturas, criação de novas atividades hoteleiras, restaurantes, saneamento básico, e muitas vezes não é feito com o mínimo de preocupação ambiental e é feito de forma inadequada. Felizmente, cada vez menos, porque há cada vez mais normas a ser cumpridas, mas no passado isso não acontecia. E dou, por exemplo, o caso do Algarve, onde se vê um impacto paisagístico muito negativo. Na altura foram construídos empreendimentos e foram feitas unidades hoteleiras e não só, e prédios também, sem qualquer controle, sem qualquer respeito pelo espaço onde se ia inserir. Ainda assim, colocas uma questão da inovação e de forma é que o turismo pode criar impactos positivos. Não são só efeitos negativos, o turismo pode criar impactos ambientais também positivos e existem estímulos para que aconteça. No campo das medidas concretas que se podem aplicar, acho que devem passar por uma utilização racional dos recursos naturais e aí entra o respeito pelo ambiente, através de medidas como a menor utilização de plástico, a menor utilização de papel. Isso já está a ser aplicado já há bastantes anos, não só em Portugal, mas à escala global. Claro que há muito trabalho para se fazer ainda, os primeiros passos já estão a ser dados. Uma gestão eficiente dos utilities, e por utilities entenda-se água, eletricidade e gás natural, ou seja, devem ser repensadas algumas questões de forma a reaproveitar esses recursos nas unidades hoteleiras. A forma como é gerido o desperdício, ou seja, tentar evitar ao máximo que nas unidades hoteleiras e no setor do turismo exista desperdício, apesar de ser um pouco complicado, dada a dimensão às vezes das operações. O respeito pelo património, se inserem, e aí entram áreas protegidas e não só, ou seja, respeitar o património onde vai receber a unidade hoteleira, uma nova unidade, e perceber que já existia alguma coisa antes de chegar à unidade hoteleira e deve haver uma cooperação e uma sinergia positiva e não o contrário. E por último, acho que é importante apostarmos constantemente em projetos empreendedores que permitam tomar opções que impactem cada vez menos o meio que o envolve, ou seja, apostar em ideias disruptivas, em ideias diferentes e em formas de estar no setor hoteleiro e não só, claro está, de forma diferente. Francisco, e falando um bocado neste tema da questão do ambiente e do turismo, está-me a ocorrer agora, por exemplo, a questão eu vou-lhe chamar turismo ambiental, não sei se possivelmente haverá um nome mais técnico para o que eu vou falar agora. Aquela ideia de um turista que vem para Portugal, ou para outro país qualquer, mas neste caso Portugal, e que paga para basicamente explorar o meio ambiente. Lá fora já existe muito esse conceito de pessoas que pagam, estamos a falar de milhares de euros, por exemplo, para fazerem espeleologia, visitar grutas. Em Portugal, as grutas que nós temos, se calhar não terão as dimensões para fazer isso, mas quem diz visitar grutas diz outro tipo de turismo ambiental. Achas que isso é um setor que merecia mais aposta, um setor que tem futuro? Qual é que é a tua opinião relativamente a este novo tipo de turismo que começa já a surgir pela Europa fora? Qual é que é o lugar que isso podia ter também em Portugal? Relativamente a essa questão que eu já agradeço, Rafael, é preciso pensar que esse tipo de turismo, esse segmento de mercado do turista que procura fazer um turismo ambiental, é um nicho. E como todos os nichos, a sua aposta e a sua expansão não deve ser a prioridade de um hoteleiro e a prioridade do setor. Porque nunca irá haver pessoas suficientes ou possíveis visitantes suficientes
para que seja feita uma aposta clara. Mas como todos os nichos, há procura, daí a existência desse nicho e deve continuar a existir esse turismo em Portugal. Diz que não há grutas em Portugal ou que não há determinadas coisas em Portugal para explorar o ambiente. Eu acho que há já há algumas coisas feitas nessa área e acho que deve continuar o rumo que tem vindo a tomar e que não se deve também intensificar, porque senão depois tira aqui o propósito daquilo que é o turismo do ambiente, que é preservar o meio ambiente. Se forem 1000 pessoas para uma gruta, se calhar a gruta Acaba não por é tão não bem preservar, preservada exato. como queríamos. Isso por acaso é uma questão interessante porque na questão do ambientalismo surge sempre essa questão, ou seja, até que ponto é que nós estamos a fazer algo pelo meio ambiente e queremos explorar o meio ambiente, até que ponto é que estamos também, entre aspas, a estragar aquilo que já existe, não é? Porque há questões que acabam, é aqui uma linha bastante ténue entre a questão de nós estarmos a visitar, de nós estarmos a ver, ou não. Nós pensamos, por exemplo, na questão, não sei se já visitaram ou não, as grutas, por exemplo, de Miradouro, que são lindíssimas, mas se nós pensarmos que aquilo tem um elevador lá dentro, acaba por surgir aqui toda uma data de novas questões e há essa linha bastante ténue, mas acho que Foi um bocadinho aquilo que eu disse quando disse que o meio ambiente, que o turismo estão historicamente sempre de mãos dadas porque ambos são necessários para o outro acontecer, ou seja, não há meio ambiente não há turismo sem um meio ambiente para que isso aconteça e lá está, a linha é ténue entre aquilo que é os efeitos negativos e os efeitos positivos, daí o contrabalanço que mencionei há pouco que devemos procurar ter, ou seja, os impactos negativos são quase impossíveis de contornar, mas dentro dos impactos negativos, tentar estimular que também existam impactos positivos e que também existe outro ganho que não só a instalação de um edifício ou de vários edifícios num ecossistema verde, selvagem, digamos. Francisco, vamos então agora dar início à nossa segunda e última rúbrica. Esta rúbrica chama-se Diga 1 e tem como objetivo colocar-te 5 questões. Destas 5 questões, tu vais ter de responder obrigatoriamente com uma das duas opções de resposta que nós te vamos dar, a opção A e a opção B. Portanto, se não gostares de nenhuma opção, vais ter de escolher a opção que tu desgostas menos. Se gostares das duas opções, vais ter de escolher a opção que tu gostas mais. Nenhuma opção assim por aí além. Portanto, vamos a isso? Vamos a isso. Ótimo. Então, Francisco, gostarias mais de ter? Opção A, uma casa 100% inteligente. Ou opção B, uma casa 100% autossuficiente? Opção B. Não tenho um grande fascínio por inteligência artificial, pelo menos por agora. E se pudesse acabar com um destes problemas, com qual deles é que acabarias? Então, opção A, com a poluição atmosférica. Ou a opção B, com a poluição hidrosférica? Opção A. E agora, preferias? Opção A, ter a tua horta biológica. Ou opção B, ter de adquirir todos os alimentos numa superfície comercial? Essa é uma pergunta correta, porque tenho conhecimento de hortas biológicas, meus avós têm hortas biológicas e dá muito trabalho de manutenção e de É rega. verdade, é verdade. Vou ser aqui sincero e do ponto de vista utópico preferia, claro está, ter uma horta biológica. Do ponto de vista do tempo que tenho disponível para dar a uma possível horta, acho que tinha de pensar aqui numa mistura das duas coisas, ou seja, uma compra de produtos biológicos, mas numa superfície comercial e não tê-la eu em minha casa. Não é só ter a horta e colher as coisas, também é preciso bastante tempo. E depois lá está. Mantê-la. Exato, é preciso mantê-la e ter todos os produtos que nós consumimos numa horta, não é propriamente, não é uma coisa que se faça na varanda, não é? Não é algo que a gente faça ali com 1 m² a 2, portanto, compreendo perfeitamente. É possível ser, pronto, mais ou menos sustentável também comprando em superfícies comerciais. Depende imenso da forma como compras e da tua atitude. Portanto, era uma questão bastante ambígua. É, um bocadinho. Francisco, para ti o ambientalismo é?
Um ideal ou uma preocupação? Ou opção B, obrigatoriamente um modo de vida. Porque neste ponto, mais uma vez, não há uma resposta certa. Porque se por um lado deve ser uma preocupação, e é o que eu tenho vindo a vincular bastante no que é a minha opinião relativamente ao ambiente, deve ser uma preocupação de todos. Por outro lado, sem alterações nos modos de vida, também não conseguimos fazer face aos problemas criados por esta preocupação. Portanto, acho que é um bocadinho das duas. Não é um modo de vida necessariamente, mas carece de alterações no modo de vida e na forma como estamos para que façamos face a esta preocupação e a este problema. E por fim, para terminar, ah, se fosse possível, preferias ir diariamente para o trabalho? Atenção, nós não sabemos se já vais ou não. Exatamente, mas se fosse possível, tu preferias ir diariamente para o trabalho. Opção A, de bicicleta. Ou a opção B, a pé. O meu local de trabalho atual permite-me ir tanto de bicicleta como a pé, demorando um bocadinho mais de tempo, mas pelo conforto e pela rapidez, escolho a opção da bicicleta. É bastante interessante neste ponto, porque nem todos os trabalhos há para ir de bicicleta. É uma questão bastante ambígua também. Não é algo que seja. Nem todas as pessoas conseguem fazê-lo, depende. Deixa-me dizer que a grande maioria não consegue fazê-lo, nem de bicicleta, nem a pé, e acho que a alternativa não passa nem por uma nem por outra, mas por uma rede de transportes eh, que privilegie energias renováveis, energias menos poluidoras, mas acima de tudo completa, que chega a todo lado em tempo útil. Acho que a aposta passa muito pela ferrovia, passa muito pelos transportes públicos, mais até do que a colocar as pessoas em bicicleta ou a pé para o trabalho, muitas vezes não é possível. Se toda a gente andasse de bicicleta, era excelente. Depois teríamos um enorme trânsito nas ciclovias. Eu estou a imaginar como seria os milhares de lisboetas que andam de carro. Se metêssemos por cada pessoa que anda de carro uma bicicleta, as nossas ciclovias também iriam encher. Acabaria Em por primeiro ser. lugar, em Lisboa não existem ciclovias praticamente nenhumas. Exato. Isso é possível. É possível andar de bicicleta, já tive em cidades, nomeadamente Copenhaga, e cidades holandesas também, onde as vias para as bicicletas e ciclovias são bastante mais largas, têm bastante mais condições, têm inclusive semáforos próprios, e onde é possível as pessoas andarem todas de bicicleta. E a grande maioria de pessoas anda de bicicleta. Lá está que são cidades diferentes, são cidades planas, onde é menos cansativo andar de bicicleta. Ainda assim, há essa possibilidade, por isso tem de ser criadas as infraestruturas necessárias. Exato, a questão da geografia, que é sempre bastante importante quando se fala nos meios de transporte alternativos, porque não é de todo igual andar de bicicleta num sítio plano ou no meio do monte ou na montanha. Eu às vezes vejo também a questão da bicicleta como de bicicleta ou trotinete ou essas novas formas de mobilidade para o trabalho, para a faculdade ou onde quer que seja. É também uma questão, mais do que isso, também de qualidade de vida, aquela questão de acordar cedo para praticar desporto, fazer logo. Pelo menos eu sinto que às vezes o facto de nós acordarmos um bocadinho mais cedo e fazermos uns quilómetros de corrida ou de bicicleta, quando começamos o dia, já começamos o dia Somos com aquela mais sensação de que, independentemente do que aconteça no resto do dia, aquele dia já foi produtivo quase só pelo aquele exercício que nós fazemos ao início do dia. Francisco, neste âmbito do ambiente, se tu pudesses fazer um apelo às novas gerações e às gerações futuras que irão ambientar o planeta, sem falar de política, naturalmente, se é que isso é eventualmente possível, o que é que tu dirias a estas novas gerações que estão agora a começar a ter esta nova sensibilização para o ambiente e esta nova sensibilização para toda esta temática ambiental? Em primeiro lugar, é sempre possível falar desta consciencialização para as novas gerações sem falar de política. Como dizes, não é um assunto da direita ou da esquerda, é um assunto de todos, e tanto a direita como a esquerda têm agenda para este tema. Eu acho que, acima de tudo, o que se pode dizer às novas gerações, e à minha geração e à vossa geração, é de que todas as decisões que tomarmos agora, nós, enquanto jovens e os agentes políticos em quem votamos, irão impactar e irão colocar em causa, positivamente ou negativamente,
um futuro mais ou menos sustentável. E é neste momento que o mundo está a ser moldado para sempre, temos que, na minha opinião, garantir que essa mudança aponta na direção certa e que a nossa visão de futuro será sempre uma visão sustentável e resiliente. Por esse motivo, acho que não é um momento de recuar, alegando a questão aqui da pandemia ou alegando qualquer crise económica que possa surgir, recuar nos objetivos das políticas verdes e recuar na transição verde, mas sim apontar os objetivos delineados e continuar a construir um novo caminho, assente no modelo económico, como disse, tenha como base o equilíbrio não só económico, como também social e ambiental, tendo em conta o respeito pelos limites do planeta. E acho que, acima de tudo, devem ser criadas as condições, e os jovens devem ter noção disso, que são eles que deverão criar essas condições para que seja feita uma transição energética dos combustíveis fósseis para 100% de energia renovável estável, que seja favorecido o investimento e desenvolvimento de uma tecnologia limpa, favorecendo assim a economia circular e, acima de tudo, a questão da formação e da consciencialização ambiental. E, como disse há pouco e volto a repetir, organizações como os Jovens Repórteres do Ambiente e não só, movimentos como o Lidera, que teve agora uma carta aberta, não sei se têm noção da década do clima, que vão trazer para os jovens, e seremos nós jovens, a trazer para o setor público e privado um know-how diferente e mais consciente sobre a urgência da transição verde. Pois somos nós, os jovens, a primeira geração que poderá sofrer diretamente as consequências das alterações climáticas. E é isso que devemos usar como bandeira para alterar os nossos pares, os jovens menos informados e menos interessados por essa questão. Ou seja, nós daqui a 20, 30, 40, 50 anos, o nível médio das águas do mar pode aumentar e as casas no litoral podem já não ser habitáveis. E acho que é um bocadinho por aí que devemos tentar sensibilizar as novas gerações. A questão que falaste da própria pandemia é interessante como a pandemia colocou também as gerações anteriores a nós numa situação em que nós nos encontramos, que é aquela situação de um momento para o outro, ou progressivamente, estamos presos a uma situação na qual não conseguimos inverter já ou controlar assim de forma tão fácil. O exemplo deste Exato. podcast poderia estar a ser gravado pessoalmente e não está porque... Não é possível. Exatamente, e eu acho que nesse aspecto tu falaste muito bem na questão neste caso do Covid-19, e também a questão da pandemia acabou por colocar as gerações anteriores às nossas numa questão parecida, que é que a minha vida tem de mudar obrigatoriamente e eventualmente haverá hábitos do meu dia-a-dia que vão ter de ser completamente mudados. E nesse aspecto tu falaste muito bem na questão do Covid-19, porque acaba por dar também essa noção às gerações anteriores à nossa de que a qualquer momento... A minha opinião é que devemos tirar a lição positiva e não arredar a pé, não parar. Os objetivos já estão delineados, os primeiros passos já estão dados. Continuar na busca e na inovação e nas alterações e nas mutações da nossa sociedade, com vista a alcançar aqui os objetivos que já foram estabelecidos e os objetivos para 2050. Portugal está mais do que ao seu alcance atingi-los antes e ser pioneiro e ser um exemplo a seguir a nível mundial. E em sede própria, Portugal já mencionou e já elencou que se sente capaz e preparado para alcançar os objetivos em menor prazo do que aquele que foi estipulado. Exato, 2050 pode ser muito antes, não? Tudo aquilo que nós fazemos tem de ser sempre com a ideia de melhorar o quanto antes, porque de facto é algo que nos está a assombrar a todos e quanto mais rápido tentarmos resolver esse assunto, dentro daquilo que for possível, não é? Sabendo que não há milagres, será melhor para todos. Para terminar, temos uma questão que não estava no guião que te enviámos. É uma espécie de prank deste podcast, portanto nenhum dos convidados tem acesso a esta questão, nem conhecimento que esta questão vai ser feita, e portanto cá vai. Para terminar, nós vamos te pedir que resumas apenas com 3 palavras, depois se quiseres podes justificar,
mas vamos te pedir que resumas, usando 3 palavras, como é que foi para ti e como é que é, de alguma forma, sabendo que este é um tema que vai continuar e que assim seja a ser discutido. Como é que foi para ti falar de ambiente sem falares de política? Ou como é que é para ti falar de ambiente sem falares de política? Pronto, sabendo nós que estás ligado à esfera política jovem, e que também muito daquilo que se passa no ambiente acabam por passar por decisões políticas. Portanto, gostávamos de saber como é que é para ti, em 3 palavras, falar de ambiente sem falar de política. Acho que em 3 palavras é relativamente fácil, porque não é propriamente complicado falar de ambiente sem falar de política, porque é um tema que nós temos presente desde jovens. Em 3 palavras, como é que eu poderei traduzir isto? Poderei começar por fácil, consciente, por ser um tema de todos, os políticos e não só, e necessário, porque é um tema que necessariamente deve ser discutido por todos, não só pelos políticos, mas por todos os jovens e não só. Obrigada, Francisco. Foi um prazer imenso ter-te aqui hoje connosco. E isto foi o episódio de hoje de Aqui Não Falamos de Política. Por hoje é tudo. Muito obrigado, Rafael e Sofia. Obrigado nós e obrigado a vocês por terem estado desse lado.